Existe um segredo que carrego comigo desde os tempos em que ainda habitava entre vocês, em carne e osso, nas terras abençoadas de San Giovanni Rotondo. Um segredo que não pertence apenas ao mundo espiritual, mas que toca a matéria, que alcança o pão de cada dia, que transforma a realidade daqueles que ousam acreditar. Hoje, eu, Padre Pio, venho até você não apenas como mensageiro do divino, mas como alguém que conheceu a pobreza, que sentiu o frio da escassez, que viu nos olhos dos fiéis a mesma angústia que talvez você sinta agora. E venho para revelar algo que mudou vidas, que abriu portas, que trouxe o pão onde havia apenas migalhas. Você está aqui porque algo em seu coração sussurrou que existe mais. Mais do que as contas que não fecham. Mais do que as noites sem dormir pensando em como pagará o próximo mês. Mais do que a sensação de estar sempre um passo atrás enquanto o mundo avança sem você. E eu digo a você, meu filho, minha filha, que esse sussurro não é ilusão. É chamado. É um toque do sagrado em sua alma, dizendo que chegou a hora de sua transformação. Durante todos os meus anos de sacerdócio, vi milagres que desafiavam a lógica humana. Vi feridas que não deveriam fechar se fecharem. Vi corações que não deveriam bater continuarem a pulsar. Vi a fé mover montanhas que a ciência jurava serem inamovíveis. Mas havia algo que poucos sabiam, algo que eu guardava com cuidado, revelando apenas àqueles cujos espíritos estavam prontos para receber. Eram números. 6 números que carregavam em si a energia do divino, a vibração da abundância, a frequência da prosperidade celestial. Você pode estar se perguntando como é possível que números, simples algarismos, possam carregar tanto poder. E eu compreendo sua dúvida, pois também questionei quando pela primeira vez essa revelação chegou até mim, em uma noite de oração intensa, quando meus estigmas sangravam e minha alma estava em comunhão profunda com o Criador. Foi naquela noite que compreendi que tudo no universo é número, é medida, é proporção divina. Que Deus não criou o mundo ao acaso, mas com precisão matemática celestial, onde cada número carrega um significado, uma energia, um propósito. Mas antes de revelar esses 6 números sagrados que estão mudando vidas neste exato momento, preciso que você compreenda algo fundamental. A pobreza não é castigo. A escassez não é punição divina. Deus não deseja ver seus filhos sofrendo, mendigando, angustiados pela falta. Durante décadas escutei confissões de pessoas que acreditavam estar sendo castigadas por pecados passados, que viam na miséria uma cruz que deveriam carregar eternamente. E a cada uma dessas almas feridas, eu dizia a mesma verdade que agora digo a você. Deus é abundância. Deus é fartura. Deus é provisão infinita. O problema não está no desejo de prosperidade. O problema está em buscar essa prosperidade pelos caminhos errados, esquecendo-se de que toda bênção verdadeira flui do alto, desce do Pai das luzes e chega até nós quando estamos em sintonia com as frequências celestiais. E é aqui que os números sagrados entram, não como fórmula mágica, não como truque de ilusionista, mas como chaves espirituais que abrem as portas da provisão divina em sua vida. Durante anos, pessoas vinham até mim em San Giovanni Rotondo buscando cura para o corpo, e eu curava sim, pois essa era a graça que me foi concedida. Mas havia algo que poucos percebiam. A verdadeira doença não estava apenas na carne. Estava na alma empobrecida, na mente aprisionada pela mentalidade de escassez, no espírito sufocado pela crença de que nunca haveria o suficiente. E foi para essas pessoas que comecei a revelar com cautela, com discernimento, os números que o próprio céu havia me mostrado. O primeiro número é o 3. E antes que você pense que é apenas coincidência, deixe-me explicar o que o 3 representa no reino espiritual. É o número da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o número da completude divina, da perfeição celestial, da manifestação total do poder de Deus. Quando você invoca o 3 em sua vida, você está chamando a presença triuna do Criador para habitar suas finanças, suas decisões, suas oportunidades.
Eu vi com meus próprios olhos pessoas que carregavam o 3 em suas vidas receberem ofertas de emprego vindas de 3 fontes diferentes no mesmo dia. Vi negócios que estavam falidos receberem 3 propostas de investimento na mesma semana. Vi dívidas impossíveis serem perdoadas por 3 credores simultaneamente. O segundo número é o 7. Ah, o 7, o número da perfeição espiritual. 7 dias levou Deus para criar o universo. 7 são os dons do Espírito Santo. 7 são os sacramentos que alimentam nossa alma. O 7 é o número que representa a conclusão de ciclos e o início de novos tempos de fartura. Quando você acolhe o 7 em sua jornada, está declarando que os tempos de escassez chegaram ao fim, que um novo ciclo de abundância está começando. Lembro-me de uma mulher, mãe de 5 filhos, viúva, que não tinha como alimentar sua família. Ela veio até mim desesperada, e eu sussurrei em seu ouvido: leve o 7 em seu coração. 7 dias depois, ela herdou uma pequena propriedade de um parente distante, que nem sabia que existia. 7 meses depois, essa propriedade havia se transformado em uma fonte de renda que sustentava não apenas sua família, mas várias outras. O terceiro número é o 12, o número das tribos de Israel. O número dos apóstolos escolhidos, o número que representa governo divino, ordem celestial, estrutura sagrada. Quando você incorpora o 12 em sua vida, está pedindo que Deus organize suas finanças, estruture suas oportunidades, governe suas decisões com sabedoria do alto. Eu conheci um homem que estava à beira da falência, com 12 funcionários prestes a serem demitidos, 12 famílias que dependiam dele. Ele me procurou chorando sem esperança. Eu orei com ele e disse: o 12 não é seu problema, é sua solução. Dentro de 12 semanas, uma oportunidade de negócio apareceu que não apenas salvou a empresa, mas a multiplicou 12 vezes em faturamento. O quarto número é o 40. Eu sei que 40 pode parecer alto, pesado, longo demais, mas deixe-me contar o que o 40 significa nas Escrituras. 40 dias e noites choveu sobre a terra no tempo de Noé, mas depois veio a renovação completa. 40 anos, o povo de Israel peregrinou no deserto, mas depois entrou na terra prometida. 40 dias Jesus jejuou no deserto, mas depois começou seu ministério de milagres. O 40 não é o fim. O 40 é a preparação. É o número que representa provação seguida de vitória, teste seguido de aprovação, deserto seguido de terra fértil. Se você está há 40 dias, 40 semanas ou até 40 meses na escassez, saiba que sua terra prometida está mais perto do que imagina. O quinto número é o 8, o número do recomeço, o número da ressurreição, o número de novos começos eternos. Noé e sua família eram 8 quando saíram da arca para um mundo renovado. Jesus ressuscitou no 8º dia contando do domingo anterior. O 8 representa vida nova, emergindo das cinzas do que parecia morto. Quantas vezes você sentiu que suas finanças estavam mortas? Quantas vezes achou que não havia mais recomeço possível? O 8 vem para dizer que enquanto há vida, há recomeço. Enquanto há fé, há ressurreição. Enquanto há esperança, há 8 operando em seu favor. O sexto número é o número 1. Parece simples demais? Deixe-me revelar o poder escondido do 1. 1 é Deus. 1 é unidade. 1 é o começo de tudo. 1 é singularidade, é foco, é propósito único. Quando você abraça o 1, está declarando que Deus é o único provedor verdadeiro, a única fonte inesgotável, o único em quem você confia completamente. Não em patrões, não em governos, não em sistemas, mas no 1 que criou tudo e pode criar abundância do nada. Eu vi milagres acontecerem quando pessoas deixavam de confiar em 1000 fontes humanas e passavam a confiar no 1 divino. Agora você conhece os 6 números sagrados: 3, 7, 12, 40, 8 e 1. Mas conhecer não é suficiente. Você precisa entender como esses números trabalham juntos, como eles formam uma sequência espiritual de transformação financeira.
Não estou falando de sorte. Não estou falando de jogos de azar. Não. Estou falando de tentativas humanas de forçar a prosperidade. Estou falando de alinhamento espiritual, de sintonia com as frequências da abundância divina, de abertura dos canais celestiais de provisão. Quando eu ainda andava entre vocês, muitos me procuravam pedindo milagres financeiros. Queriam que eu orasse para que ganhassem na loteria, para que recebessem heranças inesperadas, para que encontrassem dinheiro na rua. E eu sempre dizia a mesma coisa. Deus não é um banco celestial onde você faz saques quando precisa. Deus é uma fonte eterna que nunca para de jorrar, mas você precisa posicionar seu cântaro debaixo dessa fonte. E os números sagrados são a posição correta do seu cântaro espiritual. Deixe-me explicar melhor. Quando você medita no 3, você está reconhecendo a Trindade como fonte de toda a provisão. Você não está mais operando sozinho, mas com o Pai que sustenta, o Filho que intercede e o Espírito que guia. Isso muda sua perspectiva financeira completamente. Você deixa de ver oportunidades apenas com olhos humanos e passa a discernir portas que só o Espírito pode abrir. Quando você honra o 7, você está declarando que os ciclos de escassez terminaram. Não importa quantos anos você lutou. Não importa quantas vezes falhou. O 7 declara a conclusão do velho e início do novo, e o universo espiritual responde a declarações feitas em fé. As portas começam a se abrir, as ligações começam a chegar, as ideias começam a fluir. O 7 não é passivo, o 7 é ativo, dinâmico, transformador. Quando você vive pelo 12, você está pedindo ordem divina. Deus começa a organizar suas finanças, mesmo que você não saiba como. Dívidas começam a ser renegociadas de formas inesperadas. Pagamentos que estavam atrasados começam a aparecer. Oportunidades que pareciam perdidas voltam de maneira surpreendente. O 12 é o número do governo, de Deus sobre o caos financeiro. Quando você atravessa o 40, você reconhece que está em preparação, não em punição. Cada dia difícil não é desperdício, é treinamento, é fortalecimento, é qualificação para administrar a abundância que está vindo. Porque Deus não dá abundância a quem não está preparado para administrá-la. O 40 prepara você para não perder a bênção quando ela chegar. Quando você abraça o 8, você declara ressurreição sobre tudo que parecia morto. Sonhos que você enterrou começam a ressuscitar. Projetos que você abandonou voltam à vida. Relacionamentos de negócios que foram rompidos são restaurados. O 8 é o número da vida vencendo a morte em todas as áreas, incluindo suas finanças. Quando você se firma no 1, você consolida tudo. Você declara que sua confiança não está nos números em si, mas no 1 que os criou. Você reconhece que a fonte não são os números, mas aquele que atribuiu significado sagrado aos números, desde a fundação do mundo. Mas eu preciso ser honesto com você, assim como sempre fui com todos que me procuravam. Esses números não funcionam como feitiço. Não funcionam como encantamento mágico, onde você pronuncia e pronto, tudo muda. Eles funcionam como ferramentas espirituais de alinhamento. Eles recalibram sua fé. Eles reorientam seu foco. Eles religam você à fonte de toda a provisão. E quando isso acontece, o sobrenatural começa a invadir o natural. O impossível começa a se tornar cotidiano. O milagre deixa de ser exceção e passa a ser regra. Eu vi isso acontecer centenas, milhares de vezes. Vi famílias que estavam na miséria absoluta começarem a prosperar depois que compreenderam o poder desses números sagrados. Não porque os números tinham magia, mas porque ao meditar neles, ao incorporá-los em suas orações, ao viver segundo os princípios espirituais que cada um representa, essas pessoas mudaram internamente. E quando você muda internamente, o externo não tem escolha senão mudar também. Lembro-me de uma história particular que sempre me marcou. Um agricultor veio até mim com as mãos vazias. Sua terra não produzia mais. Suas dívidas eram enormes. Sua família passava fome. Ele me disse: "Padre Pio, eu oro todos os dias, mas Deus não me responde." E eu perguntei a ele: "Como você ora?"
Ele respondeu: Eu peço a Deus que me dê dinheiro, que faça minha terra produzir, que pague minhas dívidas. E então eu entendi o problema. Ele estava pedindo efeitos, não causas. Estava pedindo resultados, não alinhamento. Eu ensinei a ele os 6 números sagrados. Expliquei o significado espiritual de cada um e disse: durante os próximos 40 dias, não peça mais nada a Deus. Apenas medite nesses números. Deixe que eles transformem seu coração primeiro. Ele me olhou confuso, mas concordou. Passou 40 dias meditando no 3, no 7, no 12, no próprio 40, no 8 e no 1. Não pediu dinheiro, não pediu safras, não pediu pagamento de dívidas, apenas deixou que esses números sagrados renovassem sua mente. No 41º dia, ele voltou até mim, mas não estava mais com mãos vazias. Estava com olhos diferentes. Havia paz onde antes havia desespero. Havia certeza onde antes havia dúvida. E ele me contou que no 30º dia de sua meditação, um pensamento veio à sua mente sobre uma técnica diferente de plantio. No 33º dia, um vizinho o procurou oferecendo ajuda sem que ele pedisse. No 37º dia, um comprador apareceu interessado em parte de sua colheita futura, pagando adiantado. No 40º dia, 3 oportunidades diferentes de negócio apareceram simultaneamente. O 3, o 7 e o 40 se manifestando de forma visível e concreta. Você entende o que aconteceu? Não foi magia, não foi sorte. Foi alinhamento espiritual que abriu os canais da provisão divina. Quando você está alinhado, o universo conspira a seu favor, porque o universo foi criado pelo mesmo Deus que quer te abençoar. As oportunidades sempre existiram, mas ele não tinha olhos espirituais para vê-las. A ajuda sempre esteve disponível, mas ele não tinha frequência espiritual para atraí-la. As ideias sempre estavam no reino espiritual, mas ele não tinha a antena da fé sintonizada para recebê-las. E agora eu preciso fazer a você a pergunta mais importante. Você está pronto para esse alinhamento? Você está disposto a deixar que esses números sagrados transformem não apenas suas finanças, mas seu coração? Porque eu preciso adverti-lo, assim como adverti todos que vieram até mim. Se você quer apenas dinheiro, esses números não funcionarão para você. Se você quer apenas riqueza material, você ficará desapontado. Mas se você quer alinhamento com o propósito divino, se você quer ser canal de bênção, se você quer prosperar para abençoar outros, então prepare-se, porque sua vida está prestes a mudar de forma radical. Os números sagrados não enriquecem egoístas. Eles prosperam doadores, não multiplicam avarentos, eles expandem generosos, não favorecem acumuladores. Eles aumentam distribuidores. Porque essa é a lei espiritual da prosperidade. Você recebe para dar, você é abençoado para abençoar, você prospera para fazer outros prosperarem. E quando você entende isso, quando você incorpora isso em sua vida, os céus se abrem de formas que você nunca imaginou possíveis. Eu carrego em meu espírito, mesmo agora, a memória de cada pessoa que teve coragem de crer, de cada um que ousou alinhar sua vida com esses princípios sagrados. E posso testemunhar que nenhum, absolutamente nenhum, que seguiu esses ensinamentos com coração sincero, permaneceu na miséria. Não. Estou dizendo que todos ficaram milionários. Estou dizendo algo mais profundo. Todos encontraram a provisão suficiente para suas necessidades e ainda sobrou para ajudar outros. E essa é a verdadeira riqueza. Não ter tudo o que o olho deseja, mas ter tudo o que a alma precisa, e ainda poder ser instrumento de Deus na vida de outros. Há pessoas neste momento, enquanto você me escuta, que estão vivendo os frutos dessa revelação. Há alguém que meditou no 3 e recebeu 3 ofertas de emprego na mesma semana depois de anos desempregado. Há alguém que honrou o 7 e viu 7 anos de dívidas serem resolvidas em 7 meses. Há alguém que confiou no 12 e viu sua pequena empresa, que tinha apenas 12 clientes, multiplicar para 120 em um ano.
Há alguém que atravessou o 40 dias de jejum e oração com esses números e do nada recebeu uma proposta de sociedade que mudou tudo. Há alguém que creu no 8 e viu um negócio que estava morto ressuscitar de forma inexplicável. Há alguém que se firmou no 1 e descobriu que Deus sozinho é mais do que 1000 fontes humanas juntas. Essas não são histórias inventadas para te convencer. São testemunhos reais de pessoas reais que ousaram crer em algo maior do que suas circunstâncias, que decidiram alinhar-se com as frequências espirituais da abundância em vez de permanecerem nas frequências humanas da escassez. E a diferença entre você agora e você daqui a 6 meses pode ser simplesmente essa decisão. A decisão de abrir seu coração para esses números sagrados, permitindo que eles façam em você o que já fizeram em tantos outros. Mas eu preciso te dar um último ensinamento, talvez o mais importante de todos. Esses números não substituem sua responsabilidade. Eles não eliminam seu trabalho. Eles não justificam preguiça. O que eles fazem é multiplicar seus esforços. Eles potencializam suas ações. Eles direcionam seus passos. Um homem que trabalha alinhado com o 3 produz o equivalente a 3 homens que trabalham sozinhos. Uma mulher que empreende guiada pelo 7 conclui em 7 meses o que levaria anos para outros. Um negócio estabelecido no 12 tem estrutura que outros levam décadas para construir. Uma pessoa que atravessa o 40 sai fortalecida de formas que anos de conforto jamais produziriam. Um projeto que recebe o sopro do 8 ressuscita com vitalidade que desafia toda a lógica. E uma vida firmada no 1 tem segurança que nenhuma conta bancária pode oferecer. Então, quando você começar a trabalhar com esses números sagrados, não espere que o dinheiro caia do céu enquanto você fica parado. Espere que suas ideias se multipliquem. Espere que suas oportunidades se expandam. Espere que suas conexões se fortaleçam. Espere que sua criatividade exploda. Espere que sua produtividade dispare. Espere que sua sabedoria aumente. E aí sim, como consequência natural, espere que sua situação financeira se transforme completamente. Eu passei minha vida terrena testemunhando que Deus não mudou. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes continua multiplicando. O mesmo Deus que transformou água em vinho continua transformando. O mesmo Deus que fez Moisés tirar água da rocha continua fazendo provisão surgir do impossível. Mas ele precisa da sua fé. Ele precisa da sua cooperação. Ele precisa da sua abertura. E os números sagrados são ferramentas que ele colocou à sua disposição para facilitar esse processo de abertura espiritual. Quando você medita no 3, você está abrindo sua mente para a Trindade. Quando você honra o 7, você está completando ciclos antigos. Quando você vive pelo 12, você está convidando ordem divina. Quando você atravessa o 40, você está sendo preparado. Quando você abraça o 8, você está ressuscitando sonhos. Quando você se firma no 1, você está declarando total dependência do Criador. E quando esses 6 movimentos espirituais acontecem em sua vida, a transformação é inevitável. Não é questão de se vai acontecer, mas de quando e como vai se manifestar. Agora chegou o momento de você decidir. Você vai continuar vivendo pelas regras limitadas do mundo material, onde escassez é normal e luta é eterna? Ou você vai dar um passo de fé em direção às leis espirituais da abundância, onde provisão é promessa e prosperidade é herança dos filhos de Deus? A escolha sempre foi sua. Sempre será sua. Deus não força ninguém a prosperar. Ele oferece, ele disponibiliza, ele ensina, mas você precisa escolher, precisa aceitar, precisa aplicar. Durante meus anos em San Giovanni Rotondo, eu via 2 categorias de pessoas. Aquelas que vinham buscar milagre e depois iam embora esquecendo tudo que aprenderam, voltando à mentalidade antiga. E aquelas que vinham buscar transformação, levavam os ensinamentos a sério. Aplicavam com disciplina e suas vidas nunca mais eram as mesmas. Você pertence a qual categoria? Você vai apenas ouvir essa mensagem, vai esquecer amanhã? Ou vai permitir que esses 6 números sagrados
3, 7, 12, 40, 8 e 1 se tornem parte da sua consciência espiritual, guiando suas decisões, orientando suas orações, direcionando seus passos. Se você escolher o segundo caminho, o caminho da transformação real, então deixe-me te guiar em uma oração final. Não é oração que você apenas repete, é oração que você vive, é declaração que você incorpora, é compromisso que você assume. Comece reconhecendo o 3 em sua vida. Convide Pai, Filho e Espírito Santo para serem seus parceiros financeiros. Não sócios que você consulta de vez em quando, mas parceiros ativos em cada decisão, cada investimento, cada gasto, cada ganho. Continue honrando o 7. Declare que os 7 anos de vacas magras terminaram e os 7 anos de vacas gordas começaram. Acredite que assim como José interpretou sonhos e salvou nações, Deus está te dando entendimento para salvar sua família da escassez. Viva pelo 12. Peça a Deus que organize suas finanças com a mesma precisão que organizou as 12 tribos, com a mesma sabedoria que escolheu os 12 apóstolos. Confie que haverá estrutura onde agora há caos, ordem onde agora há confusão. Atravesse. Seu 40. Se você está no deserto financeiro há 40 dias, meses ou anos, creia que isso não é fim, é preparação para algo glorioso. Resista à tentação de desistir no 39º dia. Resista ao desânimo no último momento, porque logo após o 40 vem a terra prometida, vem a unção, vem o ministério de milagres na sua vida financeira. Abrace o 8. Declare ressurreição sobre tudo que parecia morto, sobre o negócio que fechou, sobre o emprego que você perdeu, sobre o investimento que falhou, sobre a carreira que estagnou. O 8 declara que em Deus não existe morte final, apenas sono antes da ressurreição. Firme-se no 1. No final de tudo, no centro de tudo, na base de tudo, está o 1, o único verdadeiro, o único eterno, o único inesgotável. Sua segurança não está em ter múltiplas fontes de renda, mas em ter conexão com a única fonte que nunca seca, nunca falha, nunca decepciona. Quando você tem o 1, você tem tudo. Quando você perde tudo, mas mantém o 1, você ainda tem esperança de recuperar tudo. Esses 6 números sagrados, 3, 7, 12, 40, 8 e 1, não são superstição, são sabedoria milenar. São princípios eternos. São chaves espirituais que abrem portas materiais. E eles estão disponíveis para você agora, neste momento, neste dia, nesta hora. A pergunta não é se eles funcionam. Milhares já provaram que funcionam. A pergunta é se você vai ter coragem de aplicá-los, fé para crer neles e paciência para ver a manifestação completa na sua vida. Eu sei que você está cansado de lutar. Eu sei que você já tentou tudo. Eu sei que você está quase desistindo. Mas eu também sei algo que você talvez não saiba. Deus não trouxe você até aqui para te abandonar agora. Ele não permitiu que você descobrisse esses números sagrados por acaso. Há um propósito, há um plano, há uma promessa sendo cumprida na sua vida neste exato momento. E tudo o que você precisa fazer é estender sua mão espiritual e receber o que já está sendo oferecido. A transformação que você busca não está distante, não está em outro país, não está em outro tempo. Está aqui, está agora, está ao alcance da sua fé. Os números sagrados são como sementes espirituais que eu estou colocando em suas mãos neste momento. Você pode olhar para elas e achar que são pequenas demais para produzirem grande colheita. Mas eu te digo, assim como Jesus disse sobre a semente de mostarda, que a menor das sementes se torna a maior das árvores quando plantada em solo de fé. Plante o 3 e verá multiplicação triuna em sua vida. Plante o 7 e verá ciclos se fechando e novos tempos começando. Plante o 12 e verá estrutura divina organizando seu caos. Plante o 40 e verá preparação sendo transformada em manifestação. Plante o 8 e verá a ressurreição onde havia morte. Plante o 1 e verá que Deus sozinho é suficiente para tudo. E quando essas 6 sementes germinarem juntas em sua vida,
A colheita será tão abundante que você não terá celeiros suficientes para armazenar. E então você entenderá o verdadeiro propósito da prosperidade. Não é acumular para você, mas transbordar para outros. Eu carrego em meu coração a esperança de que você não deixará essa mensagem ser apenas mais uma informação que passa, que você fará dela uma transformação que permanece, que daqui a alguns meses, quando olhar para trás, você verá claramente o antes e depois deste momento. O antes de conhecer os números sagrados e o depois de vivê-los, e que sua história de transformação seja inspiração para outros que ainda estão onde você estava. Porque essa é a beleza do reino de Deus. Quando você é abençoado, você se torna bênção. Quando você prospera, você faz outros prosperarem. Quando você recebe revelação, você passa a revelação adiante. E assim o ciclo de abundância se expande, tocando vidas, transformando famílias, mudando comunidades, impactando nações. Os 6 números sagrados, 3, 7, 12, 40, 8 e 1, não são fim em si mesmos. São meios para um fim maior. Reconectar você com o Deus de toda a provisão. Realinhar você com os princípios eternos de abundância. Reposicionar você como canal de bênção no mundo. E quando isso acontece, quando você se torna o que foi criado para ser, a prosperidade não é mais algo que você busca. Ela te encontra, ela te persegue, ela te alcança onde quer que você esteja. Que assim seja na sua vida, que os números sagrados façam em você o que fizeram em tantos outros. Que sua fé seja fortalecida, que seus olhos sejam abertos, que suas mãos sejam cheias, que seu coração seja generoso. E que um dia, quando alguém te perguntar como sua vida mudou, você possa testemunhar com alegria. Foi quando eu entendi os 6 números sagrados que Padre Pio revelou, e tudo se transformou. Agora vá. Vá com essa revelação ardendo em seu peito. Vá com esses números gravados em sua alma. Vá com fé renovada e esperança restaurada, porque sua história de escassez está terminando e sua história de abundância está apenas começando. Os números sagrados já estão operando a seu favor. O céu já se moveu. Os anjos já foram despachados. A provisão já está a caminho. Tudo o que falta agora é você crer, você receber, você agradecer. E não se esqueça, isso é apenas o começo. Há muito mais que o céu quer te revelar. Há camadas mais profundas desses números sagrados. Há aplicações específicas para cada área da sua vida. Há conexões entre esses números que multiplicam ainda mais seu poder. Por isso, não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque a jornada de transformação que começou aqui hoje continuará lá, com revelações ainda mais poderosas que vão consolidar de vez sua caminhada rumo à abundância que Deus sempre planejou para você. Vá em paz, vá em fé, vá em prosperidade. Os números sagrados estão com você. E mais importante, aquele que criou os números está com você. E se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém, absolutamente ninguém. Sua vitória financeira já está decretada nos céus. Agora é só caminhar em direção à manifestação terrena. E você não caminha sozinho. Eu, Padre Pio, estarei intercedendo por você. A Trindade estará te guiando. E os números sagrados estarão te lembrando a cada momento. 3, 7, 12, 40, 8 e 1. Memorize-os, viva-os e testemunhe os milagres.